Fala galera, a gente vai começar agora a mostrar a vocês várias videoaulas falando sobre sequência. Sou o professor Sávio, vou acompanhar vocês nessa semana. Essa semana vai ser bem diversificada, porque eu vou mostrar as sequências e a gente vai revisar necessariamente o que é PA, PG, tá certo? Essas videoaulas, no final da semana, vai ser colocada a resolução do exercício, que vocês vão ver aí que vai ter na descrição. E essa resolução de exercício vai consolidar, se você tiver treinado também, obviamente, nosso aprendizado. Lembrando que além do vídeo que você vai assistir, é importante que você baixe o material, resolva o material. Se você tiver uma pessoa em casa com a qual você discuta, obviamente essa matéria vai ser bem mais assimilada e depois você vai conferir suas respostas, tá, ok? Então vamos lá, vou prestar atenção aqui, ó. O link vai estar nesse pedacinho aqui, tá bom? Então, basta que você clique aí embaixo, você vai encontrar necessariamente tanto o slide como também o TD para você resolver, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui. Bom, primeiramente o que é sequência? Sequência nada mais é do que uma ordem lógica. Importante ver isso. Essa ordem lógica ela tem uma característica de mostrar como vai dar sequência, dar continuidade a determinado tipo de estabelecimento, vamos dizer, numérico, de figuras, de letras, entre outros. Bom, a nossa sequência que a gente vai estudar aqui vai ser especialmente numérica, tá certo? Essa sequência numérica na escola, digamos assim, até o terceiro ano do ensino médio, normalmente ela é vista apenas com números, não é vista com figuras, não é vista com letras, não é vista com outros tipos de padrões, tudo bem? Então vamos lá. Um exemplo aqui de sequência numérica. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, bem simples. A gente consegue prever quem são os números que vêm depois. O outro, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e 34. Esse não é tão fácil, mas perceba, 1 mais 1, a resposta está na frente. 2. 1 mais 2, a resposta está na frente. 3. 2 mais 3, a resposta está na frente. 5. 3 mais 5, a resposta está na frente. 8. E aí sucessivamente, 5 mais 8, 13. 8 mais 3, 21. 13 mais 21, 34. Certo? Perceba que nesse caso aqui, tem uma sequência não tão fácil de encontrar, mas é uma sequência somativa, tá bom? Essa sequência aqui de cima, dá-se o nome para ela de sequência dos números naturais não nulos. E essa daqui de baixo é a sequência de Fibonacci, que é um matemático italiano, tudo bem? Então vamos lá, notação de sequência. Bom, a notação que a gente vai usar para sequência vai ser relativo à posição, tá bom? Então a gente tem a sequência aqui, 10, 20, 30 e 40. E a gente vai usar uma notação para falar da posição de cada número, tudo bem? Então vai ser basicamente da seguinte maneira. O 10, né, o primeiro elemento da minha sequência, então ele ocupa a primeira posição. Se ele ocupa a primeira posição, eu vou dar o nome dele de A1. O 20 ocupa a segunda posição, então eu vou chamar ele de A2. O 30 é o terceiro elemento da minha sequência, então eu vou chamar ele de A3. O 40 é o quarto elemento da minha sequência, então eu vou chamar ele de A4, tá bom? Perceba uma coisa, cada indivíduo que ocupa uma posição na sequência vai ser chamado de A e o númerozinho que ocupa a posição dele, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, a gente vai estudar a sequência de duas formas, as PAs e as PGs, tá certo? Inicialmente, toda sequência, antes de continuar, ela tem uma lei de formação. Essa lei de formação, ela é utilizada para a gente conseguir montar todos os elementos dessa sequência, tá bom? De acordo com a sua posição. Então, por exemplo, eu quero formar uma sequência formada por elementos, onde essa sequência vai ser formada da seguinte maneira. Cada elemento formado na minha sequência vai estabelecer essa lei de formação. Ou seja, o A1 vai ser 2 mais 1. Por exemplo, o primeiro termo. 2 mais 1 igual a 3. O A2, obviamente, vai ser 2 mais 2 igual a 4. Sabe? Mas por que 2? Porque eu quero o indivíduo que está na segunda posição. Tá certo? Terceiro indivíduo vai ficar como? 2 mais 3 igual a 5. Perceba
que esse rapazinho aqui, ó, ele necessariamente precisa ser um valor da posição que esse elemento está, tudo bem? O quarto termo vai ficar como? 2 mais 4 igual a 6. Então, minha sequência, dada essa lei de formação aqui, vai ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu quiser o elemento que está na posição 100, ou seja, o centésimo termo, vai ficar 2 mais 100, que é 102. Então, o cara que está lá na posição 100 vale 102. Tudo bem? Vamos lá, exemplo 2. Esse exemplo 2 vai ser o quê? Ó? Se eu quiser descobrir o valor da posição, eu vou pegar 3 elevado à posição menos 1. Então, o primeiro termo vai ficar como? 3 elevado a 1 menos 1. Tudo bem? 3 elevado a 1 é 3. Menos 1, 2. Que é o segundo termo? Vai ficar como? 3 elevado a 2 menos 2. 3 elevado a 2 é 9. Menos 2 dá 7. O próximo vai ficar como? 3 elevado a 3 menos 3, ou seja, 27 menos 3 vai dar 24. E o quarto termo, ou seja, o cara que vai ficar na quarta posição, vai ser 3 elevado a 4 menos 4. 3 elevado a 4 é 81, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Menos 4 dá 77. Então, essa minha sequência com essa lei de formação vai ficar 2, 7, 24, 77 e aí sucessivamente, tudo bem? Vamos lá. O que é uma progressão aritmética, uma sequência aritmética? Progressão aritmética é toda sequência que tem como comportamento o crescimento ou decrescimento estabelecido através de uma soma ou subtração constante. Vamos lá em outras palavras. É uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Se não ficou claro até agora, vamos dar alguns exemplos e algumas formas de você perceber o que é uma sequência. Mas antes disso, vamos entender o que é a razão. Razão é um número, entende? É um número. Esse número é constante, que aparece na diferença entre dois números consecutivos de uma PA. Então, entenda só. Eu vou pegar qualquer termo, sem ser o primeiro, e subtrair o anterior. Sabe por que eu não posso pegar o primeiro termo? Porque quem é que vem antes do primeiro termo? Eu não tenho. Se eu não tenho como fazer a razão. Tudo bem? Então, preste sua atenção numa coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é uma PA. Vamos entender por que a PA. Eu vou calcular a razão dessa sequência para mostrar para vocês uma coisa curiosa que vai aparecer. Ó, segundo termo menos o primeiro. 2 menos 1 dá 1. O terceiro termo menos o segundo termo vai ficar 3 menos 2, que dá 1. O quarto termo menos o terceiro termo vai dar 4 menos 3 igual a 1. Então perceba só, você consegue observar que essa sequência que aparece aqui, ela tem uma característica comum. O número que me ajuda a descobrir o próximo valor, o próximo termo, é eu pegar qualquer termo dessa sequência e somar 1. Então, a razão é 1 porque ela me diz que essa progressão aritmética, que é uma sequência que tem um comportamento ou que cresce ou que decresce, e esse comportamento vai me ajudar a perceber que, nesse caso, eu tenho uma PA de razão 1. Tudo bem? Então, vamos ver outro exemplo. Certo? Bom, exemplo 2 é assim, ó, menos 4, menos 6, menos 2, menos 10. Perceba que essa essa PA, progressão aritmética, ela no caso está diminuindo, mas está diminuindo de uma forma bem curiosa, sempre está diminuindo 2, tá certo? Você percebe aqui, ó, se eu pegar o menos 6 e tirar menos 4, eu diminui 2. Se eu pegar o menos 8 e tirar o menos 6, eu diminui 2. Se eu pegar o menos 10 e diminuir 8, eu tenho o menos 2. Então, no caso, a razão dessa sequência aí é menos 2. Então, qualquer sequência que você perceba que o aumento ou o decrescimento dessa sequência seja de forma constante, a gente dá o nome necessariamente dessa sequência de PA. Tudo bem? Então, ó, se a razão, se aquele númerozinho for positivo, a PA vai ser o quê? Crescente. Se por acaso aquele númerozinho for negativo, que a gente calculou, vai ser decrescente.
E se por acaso aquele número for zero, ou seja, você pegar uma sequência que todos os números são iguais, ela vai ser uma PA constante, sabe? Mas nem aumenta e nem diminui. Então entenda só, qual é o elemento neutro, vamos só lembrar, qual é o elemento neutro da adição e da subtração? Não é o zero? Bom, se o zero é o elemento neutro da adição e da subtração, então necessariamente a minha sequência não vai mudar. Se a minha sequência não vai mudar, a minha sequência vai ser o quê? Constante, tá certo? Então toda sequência que a razão for zero, toda sequência aritmética, é bom lembrar disso, toda PA, que a razão for zero, que a diferença dos elementos de um para o outro for zero, sempre essa sequência vai ser constante. Bom, prosseguindo. Vamos lá. E se por acaso eu pegar uma razão que só tenha termos algébricos? Aí você vai usar essa formulazinha aqui, ó. Meio, indivíduo que está no meio, menos o primeiro, ou seja, você vai trocar o sinal do primeiro termo algébrico, o último termo algébrico menos o do meio, tá certo? Vou mostrar um exemplo bem simples para vocês. Ó, determine o valor de x para que essa sequência torne-se uma PA. Entenda só, eu quero que isso vire uma PA. Para isso virar uma PA, daqui para cá deve aumentar ou diminuir o mesmo número, e daqui para cá deve aumentar ou diminuir o mesmo número desses dois, tudo bem? Então a gente vai usar a formulazinha passada. Entenda só, quem é o do meio? 9. Aqui do meio, 9. Tudo bem? Troca o sinal do primeiro. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Primeiro é x. Então troca o sinal do primeiro, x. Quem é o último? O último é 2x. Então tá aqui o 2x. Troca o sinal do meio. Quem é o do meio? Menos 9, tudo bem? Montamos, como a gente montou, agora a gente vai resolver isso, calcular o valor do x. Passo 2x para cá, vem negativo, passo 9 para lá, vem negativo. Tudo bem? Então, continuando, vai ficar menos 3x, menos 2x, sabe? Eu nunca entendo aqui o joguinho do sinal. Pensa só comigo, tu tá devendo 1x e pede emprestado 2x, você vai continuar devendo, só que você vai continuar devendo quanto? 3x. Você está devendo 9 e pede emprestado 9. Você vai continuar devendo quanto? 18, tudo bem? Bom, como os dois membros estão negativos, eu vou multiplicar ambos os membros por menos 1. Tá bom? Ou seja, eu vou trocar o sinal dos dois membros. Quando eu faço isso, eu tenho que 3x é igual a 18. Bom, se 3x é igual a 18, então eu posso concluir que x é 6. X é 6, tá certo? X é 6. Como x é 6, o valor para essa sequência aqui se tornar uma PA, do x vai ser 6. Aí entenda só, vai ficar 6, 9 e 12. 6 por 9 aumenta 3. E do 9 para o 12 aumenta 3. Então, realmente é uma PA. O valor que vai aumentar é constante. Bom, termo geral de uma PA. Termo geral de uma PA, pessoal, é uma fórmula que ele me diz qualquer termo de uma PA, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, o último termo, se essa PA for, por exemplo, finita, tá certo? Não é o último, isso daqui, termo geral, não é a fórmula para você descobrir o último, é qualquer termo, o termo que você quer descobrir, o que eu coloquei até aqui, ó, tá bom? Então, para descobrir o termo que você quer, você vai precisar sempre de 3 coisas. O primeiro termo, a posição que esse termo está, e necessariamente a razão, tá certo? Vamos lá. Bom, determine o 30º termo dessa sequência abaixo. Bom, vamos primeiro identificar que é uma PA, que aumenta 3, aumenta 3, aumenta 3, tá bom? É uma PA, então está aumentando uma quantidade fixa, constante de um para o outro. Como a gente descobrir uma PA, eu vou precisar de 3 coisas, tá bom? Para poder descobrir quem é o 30º termo. Quem é o primeiro termo? Menos 6, tá bom? Segunda coisa que eu vou precisar, qual a posição que eu quero descobrir? A posição que eu quero descobrir é qual? 30, tá vendo? Determine o 30º termo. Qualquer termo que eu quero descobrir, então eu quero descobrir o termo número 30. Quem é que está lá na 30ª posição? Se eu for contando aqui, aumentando 3, qual é o número que vai estar na 30ª posição? Falta a terceira coisa. Essa sequência está aumentando de quanto em quanto?
sequência está aumentando de 3 em 3. Então vamos colocar agora na formulazinha. Bom, A30, ou seja, o indivíduo que está na 30ª posição, vai ser A1, o A1 é menos 6, tá bom? Posição que ele está, 30 menos 1, que é o N menos 1, então 30 menos 1, vezes a razão. Continuando, sempre primeiro, em qualquer expressão numérica, resolve os parênteses. Então, 30 menos 1 vai dar 29. Depois que eu resolvi os parênteses, eu vou para multiplicação ou divisão, que no caso aí eu tenho uma multiplicação. 29 vezes 3, pessoal, vai dar 87. Então, o indivíduo que vai estar na 30ª posição vai ter o valor de 81. Tudo bem? Então, vamos lá. Para concluir, a soma dos finitos termos de uma PA. Se eu tenho uma PA finita, como é que eu faço para somar todos os termos? Entenda só, eu vou pegar o último termo que eu tenho para fazer essa soma, que é o termo que eu quero descobrir, tudo bem? Vou pegar o primeiro termo, somar esses dois, multiplicar pela quantidade de termos e dividir por 2, tá bom? Então vamos lá, mostrar aqui para vocês como é que usa essa fórmula. Bom, calcule a soma de todos os valores da PA. Olha só, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6... É doido se eu pegar isso aqui tudinho e somar, eu vou passar toda a minha quarentena para fazer essa soma. Porque primeiro, são 100 números, tá bom? E são 100 números, uma quantidade absurdamente grande de soma que eu vou ter que fazer. Então, usando nossa querida fórmula, tá bom? Vamos lá. Quem é o último termo? Que é o termo que normalmente a gente descobre? 100. Quem é o primeiro termo, pessoal? O primeiro termo é 1. Tá bom? Quantos termos eu tenho aqui? Bom, para você descobrir quantos números tem aqui, você faz o quê? O último menos o primeiro e soma 1. 100 menos 1 dá 99, mais 1 dá 100. Então, eu tenho 100 números. Tá bom? 100 números é a quantidade de termos que eu tenho aqui dentro, dividido por 2. Então, 100 mais 1. Mais 1 é 101. 101 vezes 100 dá 10.100. 10.100, opa, 10.100 dividido por 2 vai ser 5.050, tá bom? Se eu somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 até o 100, vai dar 5.050. Tranquilo? Então vamos dar uma recapituladazinha nas fórmulas. Fórmula da razão é você pegar qualquer termo e diminuir pelo seu anterior. Ou seja, eu só não posso fazer isso com o primeiro. Então, eu vou pegar o segundo termo, diminuir o primeiro, o terceiro termo, diminuir o segundo, e aí sucessivamente. A soma de todos os termos é você pegar o último termo, somar com o primeiro, depois multiplicar por quantos números você tem e dividir por 2. E qual é a fórmula do termo geral? Ou seja, o número que você quer descobrir, qualquer um deles, certo? Você precisa de 3 coisas. Você vai precisar do primeiro termo, da posição que você quer descobrir e também da razão, beleza? Entenda só uma coisa. Todo esse estudo que a gente tem de sequência, necessariamente vai facilitar o cálculo de qualquer número da sequência, tanto da posição quanto da razão, que é aquele númerozinho que faz aumentar ou diminuir. Também ele vai te ajudar demais a saber quem é o primeiro termo. Então, essas 3 fórmulas, normalmente elas andam entre si. Em questões um pouco mais bem elaboradas, as questões fazem o quê? Ela faz você descobrir quem é a razão, depois faz você descobrir quem é o termo qualquer, depois vai te pedir a soma. Então ela faz você usar as fórmulas. Essas 3 fórmulas, se você souber só essas 3 fórmulas, você consegue resolver qualquer tipo de questão de PA, qualquer tipo de questão de sequência, tudo bem? Então, tá aí o nosso muito obrigado. Se você gostou, não esquece de dar aquele like. Valeu, até mais.